Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma configuração de PC para edição, com foco em Photoshop, Illustrator e Adobe Premiere. Qual hardware necessário para montar um computador como esse? Eu vou mostrar tudo nesse vídeo, tá ok? Se você não é inscrito, pessoal, se inscreve no canal e deixa um joinha para me ajudar a fortalecer o canal e continuar fazendo mais vídeos. Então, bora lá. Para rodar o Photoshop, aqui eu tenho os requisitos dele, né? A última atualização dessa página da Adobe, ela foi em 29 de janeiro de 2024. Então aqui a gente tem um pouquinho dos requisitos, né, que a Adobe colocou aqui para rodar o Photoshop. Nessa coluna aqui nós temos os requisitos mínimos, tá? Aqui não está escrito mínimo, mas é considerado como mínimo. E do lado direito, o recomendável para você rodar ele a 100%, com tudo que ele tem para oferecer. Então, o que ele fala aqui na parte de processador? Pode ser um processador Intel ou AMD, né, multicore, né, de pelo menos 2 GHz ou mais, e que tenha a tecnologia SSE 4.2 ou posterior, com suporte para 64 bits, né. Hoje em dia, praticamente todo processador é, já, já, já é 64 bits, né, 32/64. Sistema operacional Windows 10, 64 bits. O mínimo que ele pede 8 GB de memória RAM e o recomendável é 16 GB ou mais. Ele pede também uma placa de vídeo já com suporte para DirectX 12, pelo menos 1,5 GB de memória de vídeo dedicada e uma placa de vídeo que tenha menos de 7 anos, né? Ou seja, quanto mais atual sua placa, melhor, porque placas com mais de 7 anos, a Adobe já não presta mais suporte. Então é interessante pegar uma placa mais atual. Aqui na parte recomendada, né, a mesma coisa, DirectX 12 e 4 GB de memória de vídeo, né, no caso para monitores 4K ou superiores. Aqui fala um pouco do disco rígido, né, você pode utilizar um HD ou um SSD, não tem problema. E basicamente é isso aqui que você precisa para o Windows, tá? Agora eu vou para o Illustrator, né? O Illustrator ele pede mesma coisa, um processador Intel ou AMD multicore, a mesma tecnologia, SSI 4.2, sistema operacional Windows 11 ou Windows 10, Windows Server 2022, 2019. Na parte de memória RAM, no mínimo 8 GB de memória RAM e recomenda-se 16 GB, né? Ou seja, é igual ao Photoshop nesse quesito. Disco rígido, né? Ou SSD, pelo menos 2 GB. Né? E ele fala aqui que ele recomenda SSD, porque o SSD ele é muito mais rápido que um HD convencional, né? Ele chega a ser 10 vezes mais rápido para fazer leitura e gravação. Então, hoje em dia, quem não utiliza um SSD tá, vamos dizer, tá perdendo bastante desempenho do computador. Por mais que seja uma máquina, vamos dizer, por mais que se você tiver uma máquina antiga, se você estiver utilizando um HD, você vai perder bastante desempenho pelo fato de utilizar um HD e não um SSD. Então é bom considerar a utilização de um SSD no computador, tá? A parte de placa de vídeo aqui fala um pouco de resolução, mas né, o mínimo que ele pede é 1024 por 768 e é recomendado uma resolução Full HD. Na parte de placa de vídeo, né, ele pede aqui um mínimo de 1 GB de placa de vídeo e ele recomenda 4 GB dedicados, né? Ele também fala aqui um pouquinho de tecnologias, né? Do OpenGL. Bom, basicamente é isso, né? De requisitos para o Illustrator. Não é uma configuração tão pesada assim, se for levar em consideração os requisitos mínimos, né? Aqui, para o Adobe Premiere Pro, no caso. A última atualização foi em 7 de fevereiro, né? Então é bem recente. Vou descer um pouquinho aqui nas configurações para a gente dar uma olhada.
O Premiere ele já pede uma configuração um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais parruda de processador. Então ele pede um Intel aqui de sexta geração, ou mais recente, e um Ryzen de primeira geração ou posterior. E ele pede também uma tecnologia AVX2, que é necessária. E a recomendação é que seja um Intel de 11ª geração ou mais recente, ou um AMD Ryzen da série 3000, tá? O Threadripper, ele é um processador para servidor, então eu não vou nem considerar ele porque o custo dele é altíssimo, então não faz sentido para quem está começando no mundo da edição. Sistema operacional, no mínimo, o Windows 10, né? 64 bits, a versão é o 22H2 ou posterior. Para o recomendado, a mesma coisa, ou o Windows 11. Na parte de memória, nós temos no mínimo 8 GB de memória RAM. Ele pede 16 GB de RAM para mídias em HD e 32 GB ou mais para 4K ou superior, né? Então, e já para trabalhar com edição de vídeo já precisa de uma máquina um pouco melhor, se for dependendo da qualidade, né, da resolução que você for trabalhar. A parte de placa de vídeo, no mínimo 2 GB. Na parte de recomendação, tem aqui 4 GB para HD e algumas mídias 4K. E aqui ele pede 6 GB ou mais para 4K ou superior, né? Isso acho que vai de acordo também com o tamanho do vídeo que você está editando, né? Se for um vídeo muito grande, vai exigir um desempenho muito maior da placa de vídeo, né? Então, por isso que ele fala aqui embaixo de 6 GB também. Armazenamento, né? Pelo menos 8 GB de espaço. E novamente ele fala um pouco aqui de SSD, né? Porque ele é mais rápido, né? E ele é muito mais veloz e para edição faz sentido utilizar um SSD. Ele é realmente muito melhor. Ele recomenda no mínimo um monitor Full HD para fazer edição. E o recomendado é no mínimo Full HD ou superior. Aqui ele fala um pouquinho da placa de som, né? Mas essa parte eu acho que é bem tranquilo, não vai ter problema nenhum, né? Então vamos falar um pouquinho mais. Qual configuração que eu recomendo para rodar o Photoshop, o Illustrator e o Premiere, né? Visto um cenário hoje aí de um computador custando aí numa faixa de R$3.000. Eu vou focar principalmente em processador, placa-mãe, memória e placa de vídeo para considerar o custo de R$3.000. Eu vou dar uma opção que com R$3.000 é possível montar o computador completo. Eu vou considerar também o SSD na configuração. E a primeira configuração que eu vou mostrar para vocês, ela é uma configuração que você pode comprar com um custo-benefício muito bom, vai atender bem e você consegue montar a máquina completa por R$3.000, considerando gabinete, considerando a fonte e tudo mais que precisar. No caso, né, considerando os equipamentos do gabinete, tá? Então, a primeira opção, no caso do processador, eu recomendo esse aqui para vocês, tá? É um kit placa-mãe e processador, uma placa-mãe X99, um processador Xeon 2650V4. Ele conta com 12 núcleos e 24 threads, tá? É um excelente processador. Eu, particularmente na minha máquina, eu utilizo um processador Xeon, ele atende muito bem as minhas necessidades. Inclusive, o meu processador, ele é um processador mais simples do que esse. Esse aqui é até um processador melhor, tá? Já visando o futuro. E olha o preço dele, tá muito barato isso daqui, tá muito barato. Placa-mãe e processador por esse preço, realmente não tem como encontrar em lugar nenhum esse preço, tá? No Brasil não se encontra nessa faixa de preço. O processadorzinho, só para deixar bem claro aqui, a placa-mãe nesse kit é uma placa-mãe nova. O processador é um processador usado, tá? Um processador que foi utilizado em servidores, né? A empresa de servidores, ela renova os seus servidores e o que ela utilizava, ela coloca a venda no mercado, né? Então, por isso que a China, no AliExpress, eles conseguem ter esses processadores de servidor com um preço realmente bem barato.
No caso desse kit aqui, né, vocês vão precisar de um CPU cooler para montar nele, porque o kit placa-mãe processador não vem com cooler. Então aqui, qual que é a minha recomendação, né? Aqui embaixo vocês têm que selecionar o LGA 2011 X79 X99, tá? Porque esse aqui é o soquete utilizado. E aqui tem algumas opções, tá? Você pode escolher seu critério, a opção que você quiser. Tem várias opções aqui. Tem esse modelo, por exemplo, que tem 2 fãs e tem 6 heat pipes aqui. Eu escolheria esse daqui, tá? Porque ele não é o mais caro e você não precisa, por exemplo, de um com 3 fãs, que é o caso desse aqui. Não tem necessidade, tá? 2 fãs e 6 heat pipes é o suficiente, e selecionar esta opção aqui por conta do socket do processador, tá bom? Memória RAM. Qual a minha recomendação de memória RAM para vocês? Pelo menos 16 GB, né? Porque para atender os requisitos recomendados e também para futuras versões de software que a Adobe vai lançar, né? Do Photoshop, do Illustrator, do Premiere. Então eu recomendo esse kit aqui. DDR4, 8 GB, 3200 MHz e 2 vezes 2, né? Que são duas pecinhas, né? Duas placas. Um detalhe importante, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por que eu recomendo vocês comprarem memória separada do kit processador placa-mãe, ao invés de vocês comprarem esse kit aqui tudo junto? Por conta dos impostos, tá? Vocês podem observar que placa-mãe e processador, o imposto está R$ 47,00. Se eu incluir placa-mãe, processador e memória, o imposto sobe para R$ 300,00. Então não faz sentido, né? A gente pode fazer essa economia comprando a memória à parte e pagando somente R$ 24,00 de imposto, tá? Tá muito mais em conta e eu acho que faz sentido no meu ponto de vista fazer essa opção de escolha. Se vocês quiserem, por exemplo, comprar mais memória, 16 GB é o que está sendo selecionado aqui. Se vocês quiserem, por exemplo, 32 GB, eu recomendo esse outro kit aqui, tá? São duas placas de 16 GB, 3.200 MHz e custa somente R$ 198,00. Muito barato também, tá? SSD, eu recomendo uma opção de 1 TB, como é para o sistema operacional, eu recomendo a opção de 1 TB, tá R$ 230,00, 47 de imposto, tá muito barato. Aqui no Brasil, você não encontra SSD por um preço tão baixo assim de R$ 230,00, realmente não tem como encontrar. E todos os itens que eu estou colocando aqui no AliExpress, todas as lojas, são lojas confiáveis. Pode ver, teve mais de 10 mil vendidos, esse outro mais de 5 mil, esse aqui teve mais de 1.000 vendidos, processador placa-mãe, mais de 10 mil vendidos. Então são lojas confiáveis, tá? E o frete é grátis acima de R$ 99,00. Placa de vídeo. Para esse PC, eu tenho algumas recomendações, né? Bom, a primeira opção que nós temos aqui é uma placa de vídeo da AMD, uma RX 5500 XT, tá? Tá aqui embaixo a opção. Ela tem 8 GB e ela atende perfeitamente a necessidade, tá? E ela tá R$ 950,00, vamos arredondar. Então, essa aqui é uma opção muito boa para adicionar no kit. Eu coloquei mais algumas opções aqui também. Tem essa outra opção também, que é uma opção muito boa. É uma GTX 1650 de 4 GB. Uma placa também muito forte, tá? Ela é bem forte mesmo, essa placa. E tem um ótimo custo-benefício. Se você for utilizar essa placa, por exemplo, para fazer gravação de vídeos, streaming, ela realmente é uma placa diferenciada porque ela tem alguns recursos que normalmente as placas da AMD não oferecem, tá? Mas é uma placa realmente muito boa, tá? Realmente muito boa e vale a pena o investimento, tá? Tanto essa daqui quanto a RX 5500 XT são ótimas opções, tá? Você pode comprar qualquer uma delas. Mas a placa da NVIDIA, né? A 1650, ela tem mais desempenho, tá? Mesmo ela tendo somente 4 GB de vídeo, ela tem mais desempenho, ela entrega mais performance.
Uma outra opção que eu deixei para vocês também é um kit Ryzen 5 5500 mais uma placa mãe e mais 16 GB DDR4, tá? Tem essa opção aqui que está custando R$ 1.609. Ela é uma ótima opção, né? É um kit, então só chegar, montar tudo que já vai funcionar. Eu recomendo esse kit com alguma das placas de vídeo que eu mostrei aqui, tá? E já vai atender perfeitamente as necessidades. Tá? Esse é um kit aqui que ele é vendido aqui pela Amazon, então ele vai chegar muito mais rápido que os itens do AliExpress, apesar que hoje em dia o AliExpress ele está chegando em torno de 20 dias, né? O que é bem rápido também. Eu também vou deixar uma opção aqui de SSD aqui na Amazon, né? Que eles entregam mais rápido. É um SSD também de 1 TB, né? NVMe. E ele é da Western Digital, né? É uma das melhores marcas que tem para SSD. E armazenamento no geral, tá? Então, pessoal, esse aqui é a máquina que eu recomendo para vocês, né? No caso da máquina do AliExpress, né? Ela sai por um custo menor e por R$ 3.000 é possível comprar o gabinete e a fonte. E fica dentro dos R$ 3.000. No caso dessa placa, esse kit com a placa mãe, processador e memória da Amazon, né? Processador, placa mãe e memória, ele entrega mais rápido, só que o kit mais a placa de vídeo vai ficar quase no preço dos R$ 3.000, né? Vai ficar bem no limite. O kit mais a placa de vídeo mais o SSD vai ficar dentro dos R$ 3.000. E entrega super rápida porque é aqui no Brasil. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, aí vocês podem acessar, se tiver interesse pode comprar também. E é isso, pessoal. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.